7 respostas a essa pergunta. Por que estacionei na carreira? Estacionou na carreira? Entenda os porquês. E eu vou falar sobre 7 porquês que podem levar uma pessoa a estagnar, a estacionar, a parar na sua trajetória e sentir que não avança e que não alcança os resultados que ela gostaria de alcançar. Tá joia? Primeira resposta. Você estacionou na carreira porque ficou focado nela e não no mundo à sua volta. Você estacionou na carreira porque ficou focado apenas nela e perdeu a atenção, a percepção do mundo à sua volta. Às vezes, o problema da gente estacionar na carreira não é que a gente não se dedica, não é que a gente não tem talento, qualidades. É que o mundo está mudando à nossa volta e essas mudanças podem impactar poderosamente o que nós fazemos. Vou dar um exemplo. Lembra-se de que havia a profissão de datilógrafo? Ou mesmo profissões que ainda existem, mas estão muito mais restritas, como de um sapateiro, por exemplo. Quando você pensa num bom sapateiro, puxa, ele tem talentos, habilidades. Quando você pensa num bom datilógrafo, a rapidez, a capacidade. Essas pessoas, muitas vezes, não perderam a relevância, o espaço e as oportunidades de conquista porque se tornaram profissionais ruins, mas porque não perceberam que o mundo estava mudando. Algumas tecnologias desapareceram, algumas atividades profissionais desapareceram, outras surgiram. De repente, o mundo deixa de demandar aquilo em que a gente se especializou. Então, se eu quero continuar seguindo em frente no que quer que eu faça, eu preciso estar atento ao que acontece à minha volta. Preciso estar atento ao mundo à minha volta. E uma das grandes verdades sobre o mundo que me cerca é que ele está em constante mudança e essas mudanças são cada vez mais rápidas, cada vez mais velozes. Porque se eu me concentrar única e exclusivamente no que eu faço, o mundo vai dar as suas voltas e um dia eu vou descobrir que o que eu faço não tem mais lugar. Então não é que eu estacionei porque fui ineficaz ou displicente em termos profissionais, mas porque não percebi que o mundo mudava. Acho que o maior exemplo do que eu estou falando está no livro do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, quando o Pequeno Príncipe visita aquele planeta em que há um acendedor de lampiões, que acende lampiões cada vez mais rápido, num mundo que gira cada vez mais rápido, e de repente ele nem sabe por que ele faz isso. Imagine quem vivia de vender lampiões, lamparinas, de acender essas lamparinas à medida em que a noite se aproximava nas ruas das cidades. Não é que essa pessoa era ruim no que fazia, mas de repente o que ela fazia se tornou desnecessário. Então a primeira razão pela qual você pode estar estacionado na carreira é porque você ainda não entendeu que o mundo está mudando e essas mudanças precisam ser compreendidas e de certo modo acompanhadas. A tecnologia avançou, as demandas das pessoas são outras. Veja, com a pandemia, quem não estava no universo virtual precisou correr para entrar. Quem achou que podia ficar de fora porque tudo ia passar muito rápido e não ia ter problema, de repente não conseguiu sobreviver. O mundo muda muito rápido e eu preciso estar atento. Essa é a primeira razão. Estacionei porque fiquei focado no que eu faço e perdi a percepção do que acontecia à minha volta. Segunda resposta.
Você que está anotando, vai anotando aí. Você estacionou na carreira porque ficou esperando um reconhecimento ou uma valorização que nunca vem. Sabe aquela coisa da pessoa ficar no mesmo lugar a vida inteira, esperando que um dia alguém diga: olha, você foi tão maravilhoso, você foi tão especial, você foi tão dedicado, que eu vou promover você a um novo patamar? Sabe quando você fica esperando que a promoção, o crescimento venha pelo reconhecimento alheio? Claro que isso ocasionalmente acontece. Bons funcionários, bons trabalhadores são promovidos. Bons vendedores, bons empresários têm adesão das pessoas que estão à sua volta. Mas o que eu quero que você entenda é que você não pode viver dessa expectativa de que as pessoas em algum momento vão fazer os devidos reconhecimentos à sua dedicação, aos seus esforços e à sua qualidade de entrega. Por exemplo, há muitos anos eu digo nas empresas onde eu dou palestra, e em ambientes de liderança, homens com propósitos, que assim, boas empresas que desejam segurar talentos no seu quadro precisam e fazem planos de carreira. Mas pessoas talentosas que essas empresas desejam segurar têm que ter seus planos de carreira independentemente das empresas. Simples assim. Plano de carreira independentemente da empresa. A minha empresa, onde eu trabalho, pode ter um plano de carreira para eu crescer dentro dela. Mas o meu plano de carreira independe do plano de carreira da empresa. Podem se conciliar em algum momento? Podem. O meu plano e o plano da empresa. Pode ser que o meu plano e o plano da empresa caminhem juntos até muito longe na minha trajetória profissional? Pode. Mas eu não dependo da existência de um plano de carreira na empresa para ter o meu. E quando a empresa não tem um plano de carreira, aí que é fundamental, obrigatório, uma exigência da vida que eu tenho no meu plano de carreira. Por quê? Porque o plano de carreira é do profissional, não é do ambiente onde ele trabalha. Quem faz meu plano de carreira sou eu, não é meu chefe. Quem faz meu plano de carreira sou eu, não é a empresa em que eu trabalho. Eu faço meu plano de carreira. Por quê? Porque eu não trabalho na expectativa de que reconheçam. Eu trabalho na expectativa de gerir a minha atuação profissional a ponto de perceber as oportunidades e, independentemente de reconhecimentos, construir a melhor trajetória e as bases mais sólidas. Se você tiver um plano de carreira, souber onde você está, onde você quer chegar e qual caminho até lá, pode ser que você descubra que não é onde você está que você vai continuar para alcançar os seus objetivos. E aí um dia você vai estar crescendo tanto que outras pessoas vão te chamar para trabalhar em lugares melhores. Por exemplo, hoje as empresas se esforçam para serem elencadas nas listas de melhores lugares para se trabalhar. Por quê? Porque quem não tem bom ambiente de trabalho não segura talento. Agora, você precisa ter talento, precisa ter plano de carreira, precisa ter visão do seu trabalho para poder se desprender no momento certo desse lugar tóxico onde você se encontra. Quem vai ficar lá o resto da vida? Quem está estacionado. Quem está estacionado aguenta patrão xingando. Quem está estacionado aguenta humilhação. Quem está estacionado aguenta o assédio moral. Até que saia. Às vezes nem por vontade própria, por demissão, e aí entrar na justiça para tentar uma indenização pelos anos de sofrimento emocional. Agora, quem tem plano de carreira, às vezes até tem resiliência para aguentar certos distratos e destemperos, mas porque sabe que é provisório. Eu sei para onde eu estou indo, esse aqui é um ponto de passagem, essa empresa aqui, desse jeito, não vai ser o meu lugar permanente, não. Tem uma terra, é o povo de Israel no deserto. Por pior que seja o deserto, por mais terrível que seja o deserto, tem que ser encarado, tem que ser enfrentado, porque ele é o caminho da terra prometida.
Não é porque o deserto vai ser minha casa definitiva, é porque ele é o caminho para onde eu quero chegar. Então, isso é você se desprender de reconhecimento, de valorizações, que muitas vezes não vêm. Eu estou há 30 anos... Uma vez eu dei mentoria para um empresário não, perdão, para um profissional de uma grande empresa que foi demitido. E aí ele queria virar empresário e não sabia por onde começar, porque foi demitido depois de 25 anos de trabalho na mesma empresa. E foi demitido daquele jeito, né? Passa no Recursos Humanos que tem lá um recado para você. Achou estranho, chegou lá, você está demitido, obrigado pelos seus serviços, né? Seus acertos vão ser feitos. Aquele susto. Aí veio me procurar para fazer a transição. Mas assim, qual que era o maior drama dele? O que era a maior dor dele naquele momento? 25 anos da minha vida. Nem para ser chamado pelo dono, nem para saber isso com um prazo, faltando pouco tempo para me aposentar. A mágoa dele era o quê? Falta de reconhecimento, de valorização. Quem vive na dependência disso, vive estacionado. Por quê? Porque quem espera o reconhecimento e a valorização fica na dependência do movimento do outro. Enquanto o outro não se movimenta, eu também não me movimento. Porque eu só vou me movimentar se o outro me movimentar. Terceira resposta para a pergunta: por que estacionei na carreira? Tá certo? Terceira resposta: por que estacionei na carreira? Você estaciona na carreira porque ficou acomodado com o conhecimento e a técnica que já tinha. Não se atualizou. Não adquiriu novos conhecimentos, não aprendeu novas técnicas. Eu vou dar um exemplo bobo, mas vale a pena você pensar sobre ele. Imagine uma pessoa que aprendeu a atirar lá no século passado, retrasado, com pistola de 6 balas. E ela aprendeu a limpar a pistola, aprendeu a usar a pistola, atirava lindamente com a pistola, acertava latinha lá no longe, fruta, jogava alguma coisa no alto, a pessoa atirava e acertava. Um exímio atirador com pistola. Aí o tempo passou, o sujeito foi para a guerra com a sua pistola de 6 tiros, dizendo: eu vou arrebentar na guerra porque eu atiro pra caramba, ninguém atira melhor que eu. Só que chegou na guerra, ninguém mais usava pistola de 6 tiros. Estava todo mundo com metralhadora na mão. A chance desse cara apanhar, morrer logo de cara é gigantesca, porque embora ele dominava o conhecimento e a técnica que ele tinha, novos conhecimentos e novas técnicas foram aparecendo. E ele precisava ter se atualizado. Isso aqui é muito parecido com a primeira ideia, do mundo mudar. O mundo muda, a gente tem que ler as novas demandas. Pode ser que não se demande mais o que eu faço. Agora, aqui, a questão é, podem continuar demandando o que eu faço, mas, de repente, o modo como eu faço ficou para trás em relação ao modo como outros fazem. Então, assim, eu continuo fazendo fachada de loja. E as lojas continuam precisando de fachada. Só que eu faço no pincel, na tinta. E hoje as gráficas fazem isso com máquinas super modernas que fazem prints e plotagens imensas, com inúmeras cores, com uma precisão, com uma nitidez, uma quantidade de pixels, né? Tão impressionante que, assim, para pouquíssima gente eu vou vender a minha fachada pintada no pincel. Houve uma época que as fachadas eram pintadas no pincel, na paredona, e aí a minha técnica fica para trás. Então, a pergunta que eu faria para você que não quer estacionar na carreira é a seguinte: o que é que você está estudando ultimamente? Como é que você se atualiza? Como é que você se aprimora? Você acompanha novas tecnologias
que potencializam que você... Ah, mas eu sempre fiz assim. Ok. É o cara do sempre fiz assim que estaciona na carreira. É o cara do sempre fiz assim que estaciona na carreira. Entendeu? Eu gosto de ouvir o seu Albert Schlachter quando ele fala assim, que no começo da atuação dele como agricultor, a plantação era feita na base da matraca. Depois vieram os bois, a tração animal. Hoje, você tem plantadeiras de último tipo, com ar-condicionado. Como é que uma pessoa que está lá na matraca vai concorrer com gente que tem plantadeiras gigantescas, colheitadeiras super modernas? Tem a menor chance. Ah, mas a agricultura perdeu a importância? Não. O mundo mudou a ponto da agricultura se tornar obsoleta? Não. No sentido de área de atuação, de ramo, de proposta. Mas a técnica foi muito aprimorada. E quem não domina as mais recentes técnicas fica para trás. E aí não é nem que fica estacionado, é o carro descendo a ladeira, porque parou de subir, está sem freio, e aí começa a voltar. A quarta resposta para essa pergunta é a seguinte: você estacionou na carreira porque ficou isolado em relação a pessoas que poderiam levar você adiante. É, como a gente diz, batata. Uma pessoa que se isola, estaciona. Por quê? Porque o outro me ajuda. Tem dois tipos de ajuda que vem do outro. A ajuda que vem do outro, aliado, parceiro, encorajador, incentivador, e a ajuda que vem do outro, rival. Às vezes, não tem coisa melhor na vida do que ter um bom rival, um bom adversário, não inimigo, concorrente mesmo. Pergunta para o Cristiano Ronaldo a importância do Messi na vida dele. E vice-versa. Pergunte lá para o Ayrton Senna, né, se aqui estivesse para responder, a importância de um Alan Prost, por exemplo. Ou seja, o outro, seja ele um apoiador ou um rival, sempre vai me chamar a melhorar e a crescer. Só que o que eu faço? Eu me isolo. É igual a indústria automobilística, né? Porque tem um carro fazendo carro cada vez mais moderno, o outro tem que fazer cada vez mais moderno. Ninguém pode estacionar, porque senão o outro passa por cima. Então a gente não reclama da concorrência, a gente agradece. Por quê? Porque ela nos faz melhorar. Agora o cara que gosta de acomodar, que quer fazer só do seu jeito, que quer fazer tudo sozinho, esse não dá conta. Então, assim, se você está isolado em relação a pessoas que podem puxar você para cima, está estacionando, né? Está estacionando. Precisa de ajuda. Pessoas que puxem você para cima. E às vezes são aliados mesmo. Uma esposa, um esposo, um amigo, um sócio. Gente incentivadora. Tá certo? O Fausto está lembrando que duelos muito bons desses pilotos. E o Luciano já está aqui provocando todo mundo de novo. Eita, velharada presente. É isso mesmo, Luciano. Tá feio o negócio aqui, né? O máximo que eu consegui foi pensar no Messi e no Cristiano Ronaldo. E mesmo assim já estão a ponto de aposentar também. Não sei quem mais que eu poderia usar. Se você tem exemplos aí de gente que um alimenta o outro, para que o outro põe aí, que de repente ajuda a ampliar aqui o nosso leque de exemplos, já que, como o Luciano disse, a gente está preso aqui no passado, né? Mas deu para você entender. Gente que se isola, que só ouve a si mesma, que não tem o outro para funcionar como referência, acaba estacionando na vida. Quinta resposta. Por que estacionei na carreira? Por que você estacionou na carreira, de repente? A quinta resposta é porque você ficou preso a experiências traumáticas do passado. Ficou preso.
É assim, ó, quem está preso a uma experiência traumática do passado fica estacionado porque não consegue viver o presente e muito menos sonhar o futuro. Se eu fico preso no passado, eu fico remoendo, ruminando, alimentando mágoa e rancor, desejando mal, querendo ir à forra em algum sentimento, fantasiando a possibilidade de um dia voltar no tempo e não permitir que nada disso aconteça. E enquanto eu perco todo esse tempo, eu não avanço. Na clínica psicanalítica, essa é uma questão que eu vejo muito rápido e muito fortemente em alguns pacientes. A prisão deles em relação ao passado é tão poderosa, tem barras tão grossas, tão bem instaladas, que eles estão totalmente desconectados do presente e sem nenhuma perspectiva de futuro. Totalmente estacionado. E às vezes as pessoas dizem isso. Ah, eu tô sem cabeça para trabalhar, eu tô sem cabeça para isso. Aí você pensa, tá sem cabeça por quê? Não é por causa do que está acontecendo no presente, é por causa de uma questão passada que não foi resolvida e não se resolve nunca. Porque se eu tô preso no passado, o presente não desenrola, o futuro não chega. Porque assim, cada dia é um olhar para trás que nunca cessa. E aí não importa quanto tempo passe, eu vou estar sempre olhando para trás e nunca para o que está por vir. Então, resolva o seu passado. Resolver. Para poder liberar-se para o hoje e, sobretudo, para o amanhã. O hoje assumido como campo no qual eu semeio as sementes dos frutos que eu colherei amanhã. Sexta resposta. Por que você estacionou na carreira? Porque você ficou sem sonhos. Você ficou sem sonhos. Eu gosto de uma frase do Rubem Alves que eu já citei inúmeras vezes. Quem é rico em sonhos nunca envelhece. Os sonhos nos movem para frente. Os sonhos nos movem para frente. Eu gosto quando a Bíblia fala de avivamento em Malaquias e diz assim: os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Isso é avivamento. Porque, em tese, velho não devia sonhar, porque ele nem vai ter tempo, é o que se presume, para realizar. Mas velhos que são novos na presença de Deus, que são jovens diante da vida, ricos em sonhos, nunca desistem de sonhar. Você estacionou porque parou de sonhar. E quem sonha, segue adiante. Ah, mas o meu sonho naufragou. Eu sei que há pessoas que tiveram sonhos que naufragaram, mas isso é ficar preso à experiência traumática do passado. Renove os sonhos. Renove a capacidade de sonhar. Não fique sem sonhos, porque quem não tem sonhos fica estacionado. Para que dar um passo se não há para onde ir? Então você estacionou na carreira porque ficou sem sonhos. Ah, mas meus sonhos são muito difíceis de alcançar. Ninguém perguntou se o sonho é fácil ou difícil. A pergunta é se você tem sonhos. Porque se você tem, a vida talvez seja do tamanho do seu sonho. E se eles são grandes e difíceis, melhor ainda. Por que não? Ah, são impossíveis. Para Deus, nada é impossível. Então sonhe. Agora, lembre-se da diferença que eu sempre faço entre sonhar e fantasiar. Sonhar é estabelecer metas lindas, desejáveis, maravilhosas, mas ao mesmo tempo entender que há um caminho entre onde eu estou e esse lugar do sonho. Fantasiar é vislumbrar metas, lugares, experiências, realizações ideais maravilhosas, mas nenhum caminho até lá, como se houvesse um abismo absoluto. Então, ao invés de eu sonhar em chegar lá, eu fico fantasiando em como seria bom se lá eu já estivesse. E aí, quem fantasia não sai do lugar, só quem sonha. E por último, sétima resposta. Olha que legal, hein? O que você faz com essas respostas? Dá uma olhada onde você se encaixa. Dá uma olhada. Ah, eu me encaixo na 7. Pode ser. Por que não? Sétima resposta para essa pergunta, por que você estacionou na carreira, é:
Porque você ficou insensível à direção de Deus para a sua vida. E esse é o pior de todos. Vou dar um exemplo. Quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, você percebe que algumas pessoas chegaram a pontos de estrangulamento, de esgotamento ou beco sem saída. Um exemplo é Moisés diante do Mar Vermelho. Aqui não é um beco sem saída. Outro exemplo é Elias, quando o riacho diante do qual ele vive seca. Nos dois casos, só para nos mantermos nesses dois, é a direção de Deus que faz toda a diferença. É Deus dizer para Moisés, diga ao povo que marche, e é Deus dizer para Elias, vá até uma cidade, porque eu dei ordens a uma viúva para que te sustente. Quando a gente perde a dimensão da direção de Deus, esses momentos de esgotamento, de beco sem saída, se tornam desfechos definitivos, porque a gente simplesmente não sabe nem para onde olhar. Porque, é claro, eu posso me atualizar, eu posso me aperfeiçoar, eu posso fazer tudo isso que eu falei até agora, mas sem Deus, eu vou depender das lutas, das dificuldades não serem maiores do que essas ferramentas. Porque quando a luta, a dificuldade, a adversidade supera o tamanho da ferramenta, a ferramenta se torna inútil. O martelo serve para pregar um prego, mas se o prego não é mais o prego, mas é uma estaca que eu tenho que pregar num chão de pedra, o martelo perde completamente o sentido. Eu preciso de um bate-estaca. E o bate-estaca é muito maior do que o martelo, e o martelo nada faz comparado a um bate-estaca. Então, tudo isso que eu falei é martelo. O bate-estaca é o poder de Deus. É a palavra de Deus. É a direção de Deus. E eu fiquei estacionado muitas vezes na minha vida por estar insensível à direção de Deus. Você estacionou porque ficou insensível à direção de Deus para a sua vida. É isso. Legal, né? Pense. Agora pense. Por que você se sente estacionado no que você faz? Talvez você não se sinta. Mas tem um parente que se sente. Tem um filho que de repente está estacionado, um pai que perdeu o ânimo, uma mãe que perdeu o ânimo. Compartilhe essas lições com essa pessoa. Talvez você vá ajudá-la e muito. Tá certo? Era isso.